Olá pessoal, Eduardo Coelho, direto do Front, passando aqui para tirar uma dúvida de um amigo muito bacana, companheiro, que fez uma pergunta sobre o que o nosso campo progressista ganha com isso, com apoio ao Eduardo Paes. Vamos lá. Primeiro, não é só o PT que apoiou o Eduardo Paes da esquerda, o PT, o PDT, o PV e o PCdoB. 4 partidos de esquerda apoiaram em convenção, né? E apenas uma pequena parte do PT que não apoiou o Eduardo Paes e preferiu apoiar um outro candidato de outro partido, no caso, o professor Tarcísio Mota. Tarcísio Mota que, ao final da eleição, acabou tendo apenas 4,5%. Tarcísio Mota que já é um candidato conhecido do público carioca. Então, lembrando também que o PT do Rio de Janeiro, no âmbito estadual e municipal, tem 12 parlamentares, 7 deputados estaduais e 5 deputados federais. Desses todos parlamentares, apenas o deputado federal Lindbergh Farias, não apoiou o prefeito Eduardo Paes. Lindbergh Farias, ele apoiou o Tarcísio Mota. Lindbergh Farias, que é o deputado federal mais votado do PT do Rio de Janeiro, com 152 mil votos. Porém, como o mundo dá voltas, agora, dias atrás, após a eleição, o deputado federal Lindbergh Farias foi o primeiro político do PT a se declarar publicamente, dando apoio ao prefeito reeleito Eduardo Paes para o governo do estado do Rio de Janeiro em 2026. Foi publicada a notícia no site Metrópolis e, inclusive, Lindbergh dizia na matéria que Eduardo Paes é um ótimo nome para o governo do estado. Então, que a gente vê, né, que a política ela é dinâmica, né? O mundo realmente dá voltas. Então, a gente tem que lembrar que o PT já estava no governo do Eduardo Paes, como alguns desses outros partidos citados, desde 2023, né? Então, não é um apoio que aconteceu eleitoralmente, nas vésperas da eleição. Então, o PT tem um espaço nesse governo do Eduardo Paes, 3 secretarias e a presidência da Fundação Parques e Jardins. E pelo que a gente está acompanhando, para a próxima gestão, permanecerá o mesmo espaço. Lógico, com algumas mudanças aqui e ali de nomes, mas o espaço de 3 secretarias e a Fundação Parques e Jardins, isso se mantém. E a gente tem que lembrar que o presidente Lula ele precisa bem mais dos votos e do apoio da aliança com o Eduardo Paes do que o Eduardo Paes precisa dos votos do Lula. Por quê? Porque o Lula, infelizmente, ele ainda perde para o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Já o Eduardo Paes, ele ganhou de goleada do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Tanto que o candidato Ramagem, apoiado pelo Jair Bolsonaro, teve 30% dos votos e o Eduardo Paes, eleito no primeiro turno, teve 60% dos votos. Lógico, o Eduardo Paes precisa da chave do cofre do Lula para ele implementar as políticas públicas que norteiam a sua gestão aqui no Rio de Janeiro. E ele já tem uma relação boa com o presidente Lula desde a sua primeira eleição em 2008. Então, essa aliança é uma aliança estratégica para ambos os lados, né? Porque o presidente Lula, viabilizando uma possível reeleição em 2026, ele não poderia perder a eleição de 2024 nas 2 metrópoles nacionais do Brasil, que são Rio de Janeiro e São Paulo. Para muitos analistas, a candidatura de Guilherme Boulos já seria uma derrota anunciada. Então, de qualquer maneira, o presidente Lula teria que ter, no mínimo, esse placar empatado, perdendo numa metrópole nacional e vencendo na outra. Então, a possível vitória de Eduardo Paes era muito mais concreta e palpável do que a do Boulos.
Então, também manter uma aliança com Eduardo Paes, do presidente Lula, e para essa eleição, que foi vitoriosa, o Eduardo Paes é um político mais experiente do que e mais competitivo do que o Boulos, né? Tanto que ele está no 4º mandato como prefeito do Rio de Janeiro. E lembrando também que o Boulos e o presidente Lula acabou percebendo que ele teve um desempenho bem abaixo do que era esperado, que ele conseguiu ter o mesmo percentual de votos que teve em 2020, 40%. Só que em 2020 ele gastou 7 milhões de recursos e na eleição de 2024 só o PT investiu 40 milhões do seu fundo eleitoral na campanha do Boulos, que foi, né, derrotada. Então o Lula tinha que ter uma vitória entre essas duas cidades. E como eu disse, o Lula tem essa ligação com o Eduardo Paes das campanhas anteriores e a relação é boa. O Lula gosta do Rio de Janeiro, o Lula admira esse espírito do carioca, irreverente, bem-humorado. O Lula, quando está no Rio, ele se sente em casa. O Lula tem sua vida toda, trajetória política, de vida pessoal, toda em São Paulo, um corintiano fervoroso, mas até time no Rio ele tem, que ele fala que é Vasco e tal, para ver a ligação dele com o Rio, como é forte. Então, o Eduardo Paes, no século XXI, ele reconstruiu a imagem dele. Lá nos anos 90, no início da carreira política dele, ele era meio que um Mauricinho, fazia parte daquele grupo dos César Boys, uns jovens inexperientes que foram ali formados pelo ex-prefeito César Maia, quando estava começando na sua gestão como prefeito. Mas no século XXI, o Eduardo Paes ele muda a sua imagem e incorpora esse elemento do carioca que gosta de samba, que gosta de futebol, é o vascaíno, é o portelense, e caiu muito bem nele, até a esquerda, né? Nunca teve assim um político recentemente, um grande político, que ocupasse esse espaço. Então o Eduardo Paes foi muito sagaz, soube ocupar esse espaço, que acaba povoando o imaginário do povo carioca. Claro, para ele ganhar uma eleição não basta apenas ele vestir um personagem do cara que gosta de samba, que frequenta a roda de samba, que vai ao jogo do futebol. Ele tem a sua gestão avaliada, a sua comunicação ágil, que está sempre procurando estar presente em todos os momentos da vida da cidade, e isso vai ser fundamental para ele obter a vitória que teve. Então, não é surpreendente que parte da esquerda, que o PT, viesse a ajudar e se aliançar com o Eduardo Paes e que ajudasse a obter essa vitória no primeiro turno. E agora é natural que o Eduardo Paes esteja aí dividindo o seu futuro governo e que os parceiros políticos sejam contemplados. E a gente escuta aí ataques até indo para a ordem pessoal que não são condizentes com a realidade da política. Então, isso foi algum dos elementos que a gente procurou estabelecer. Espero aí que vocês tenham gostado. Então, gostou? Curte aqui, dá tua opinião, comenta numa boa, compartilha esse vídeo para a gente sair da bolha, para mais pessoas refletirem sobre esses aspectos que foram levantados. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, vem participar desses debates, vem trocar aqui uma opinião. Uma pesquisa eleitoral, uma notícia relevante, a gente passa aqui para debater com vocês. Até lá!